2014. No tutorial anterior nós falamos sobre tática e acredito que seja importante agora fazer um passo a passo para quem está começando, porque é um jogo bem complexo, isso é inevitável, né? É um jogo muito complexo, difícil de ter sucesso, mas se a gente seguir algumas dicas, dá para adiantar esse processo, tá? Então vamos lá. Eu consegui cadastrar a série D. Depois eu posso explicar melhor como que funciona para habilitar a série D, mas enfim, série C, série B ou série A, tudo vai ter o mesmo parâmetro. Eu gosto de começar de baixo, né? Para tentar ser o mais realista possível. Então hoje eu estou no Boa Vista, time carioca, que está na série D. A primeira coisa que a gente tem que fazer, depois de entrar na equipe, né? É olhar os jogadores da equipe. E aqui a gente tem a opção de botar o relatório do auxiliar técnico, tá? O auxiliar técnico, ele vai dizer a opinião dele sobre a capacidade técnica desses jogadores. Ou seja, esses caras aqui, os 4 primeiros, por exemplo, lixo, certo? Então você tem que começar a limpar o lixo, porque essa galera, além de ser uma merda, você paga um salário alto a eles. Então, por exemplo, esse Vinícius, ó, Vinícius é um jogador ruim, vale 100 mil em média, só que ele tem um salário de 10 mil reais. Dessa galera aqui de cima, você está pagando em média aí em torno de uns 25 mil quase. Então é um dinheiro que você emprega que não tem retorno, é um lixo. Então você tem que botar todo mundo para vender, tá? Eu já fiz isso. Nem que você venda de graça. É lógico que o mais recomendado é que você ofereça pelo valor que ele vale. E aí algum clube vai se interessar ou não. Caso nenhum clube se interesse pelo valor que ele vale, você vai reduzindo, vai oferecendo sempre menos. Então, por exemplo, ó, esses 4 primeiros aqui, eu já vendi eles. Eles já estão com o status de vendido. Ó, esse cara está vendido para o Marítimo, por exemplo, né? Então esses 4 já foram vendidos. Beleza, eu já vou até mandar ele para o time reserva, porque eles só vão realmente para o clube quando abrir a janela de transferência, que é no dia 1º de dezembro, ok? Agora aqui eu tenho uma galera que vale a pena eu tentar apostar de novo. Por exemplo, o Nil. Nil é um lateral esquerdo, que ele está na média. É um jogador que vale a pena dar uma oportunidade, pelo menos por enquanto. Eu tenho um bom volante, que é o Thiaguinho, um bom meio campo, que é o Jefferson. Esse aqui foi aquele que jogou no Vasco. Tem o Luiz Carlos Vieira. Agora esse cara aqui não tem perfil. Nem ele e nem o Daniel. Então eu limpando esses dois, eu posso contratar peças para o elenco que me faltam, que é um lateral direito, 2 zagueiros, enfim. Mas primeiro a gente tem que fazer o dever de casa, tá? Então como é que eu faço? Eu vou dar um exemplo sobre o Daniel, por exemplo. A gente vem aqui, transferências, oferecer a clubes. Então eu vou oferecer ele pelo que ele vale. Geralmente eu coloco um pouquinho mais, porque em alguns casos a gente acaba conseguindo. Então eu vou lá oferecer a clubes, ok? Eu vou receber alguma proposta para ele ou não. O Douglas Silva, ele dizem que ele está avaliado em 79. Eu já tentei muito e eu não consigo nada melhor que ele. Então eu já estou oferecendo ele de graça. Aí você vai falar, pô, mas você não vai ganhar nada com ele? Cara, se eu ficar com ele, eu tenho que pagar um salário de 8.500. Eu prefiro perder ele de graça e me livrar desse salário, entendeu? Esse salário vai ser importante para eu poder pagar um jogador de qualidade lá na frente, tá? E aí tem algumas coisas que a gente tem que analisar também. Por exemplo, ó, o Nil, ele ganha 16 mil. Ele ganha 16 mil por mês. Ele não é tão bom assim para eu poder manter. Então é algo relativo que tem que ser analisado, ok? Depois disso, o próximo passo que você tem que fazer para você descobrir quais são as peças que você vai montar o seu elenco sem gastar dinheiro, com qualidade, você vai vir aqui em olheiros e aqui eu costumo filtrar 4 situações. Primeira, nacionalidade, posição, transferência e status contratual. A nacionalidade eu costumo colocar sul-americano, porque se eu colocar todo mundo, nenhum europeu vai querer vir para o Boa Vista, então é desnecessário, você perde tempo. Posição é porque de repente eu quero procurar um zagueiro, então eu coloco aqui posição zagueiro, que não é o caso, vou colocar todo mundo. Transferência é aquele se está disponível para transferência ou não, também não é o caso. Esse aqui é o mais importante para o início de tudo. Situação contratual expirou, ou seja, o cara está sem clube, ok? Importante você entrar aqui em mostrar filtros
e desmarcar essa opção que já vem marcada, transferências irreais. O que significa isso? A própria base de dados informa que tem alguns jogadores que não querem ir para o Boa Vista. Então ele já fica marcado como irreal, e não é real que ele vai aceitar uma proposta. Desmarca aquilo, porque se você insistir muito, ele vem. Ele vem, parceiro. Vai ter que insistir. Você vai propor, ele vai dizer não, vai propor. Se nenhum clube se interessar por ele em um mês ou dois, ele vai falar, vou pegar essa porra mesmo. Funciona mais ou menos assim. Então chegando aqui, filtrou Sul-Americano, expirou. Você vai vir aqui, né? Já vai aparecer alguns dados de jogadores de sem clube. Então você vem no filtro, vai em transferência e coloca último clube. Ok? Por quê? Por que você está fazendo isso? O último clube já está aqui. Já está aqui na... Por quê? Porque tem jogador pra caceta. E não dá pra você saber, adivinhar, que esse cara, que é do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, ele é bom ou não. Então a gente vai pela lógica. Se a gente filtrar aqui, ele vai dizer qual foi o último clube. É uma questão de lógica. Por exemplo, ó, vou te dar um exemplo simples. Deixa eu passar aqui. Aqui estão os clubes que os jogadores, os últimos clubes que eles jogaram. Mas eu vou chegar num exemplo legal. Ó, o Fábio Júnior. O Fábio Júnior, ele estava no Al-Ahly, ok? A chance dele ser melhor do que o Alex Eber, que está no Aimoré, é muito grande, porque é um time conhecido, tá? Então, mas não basta isso para a gente definir se esse cara vai ser bom ou não. Você vai clicar nele e vai procurar ver o histórico dele. Porque aqui vai ter um histórico. Pô, o cara sempre jogou em time grande e tal, mas ele já está em meio que decadência, 32 anos. Pode dar um futuro. Nunca ofereça nenhum contrato de cara. Você vai nele e vai pedir ele por experiência. Por quê? Experiência você não está tendo nenhum compromisso. Sempre coloca 4 semanas. Porque é um tempo que ele vai ficar para você fazer alguns jogos amistosos e ver se vale a pena oferecer um contrato ou não. Então a base é essa. Procura aqui os caras que jogam em time conhecido. Ó, o Afonso Alves é aquele. Pá. Ele pode recusar. Certamente ele vai recusar. Certamente. Olha, o Leandro Eusébio, que era do Fluminense. Mas tudo bem. Ele vai recusar 1, 2, 3, 4. Uma hora ele não vai ter nenhum clube interessado nele. Ele vai acabar aceitando. Tá? Isso é uma questão de lógica. Ok? Olha, esse Hernani aqui eu já sei quem é. Não é bom. Já conheço de outros carnavais. Então a ideia é essa, ó, América, não, são clubes que não tem expressão. Então o cara quando tá em decadência ou tá na merda, ele vai pro Angra dos Reis, por exemplo. Então não adianta procurar isso. Enfim, você vai fazer isso com todo, até o final, tá? Então lá na frente você vai achar Corinthians, você vai achar Flamengo, enfim, são jogadores que foram dispensados pelo Corinthians, pelo Flamengo. Tendem a ser jogadores de qualidade. E com muita insistência eles podem vir, tá? Eu já fiz isso com alguns que eu já comecei. Então eu trouxe esse Melgar, esse Vinícius, o Wagner Diniz, o Pablo Aimar, isso mesmo, ele aceitou vir por experiência. Isso não significa nada. Não quer dizer que ele vai assinar um contrato lá na frente. E não quer dizer também que ele seja bom, tá? Isso é muito relativo. A gente vai ter que botar uns 4 amistosos aí na frente para saber se vai ser bom. Feito tudo isso, é muito importante que no dia 1º de janeiro, não pode ser no dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, a gente vai à caça dos jogadores que a gente vai pegar por empréstimo. É uma galera que a gente vai pegar por empréstimo de graça, mas são caras que vão ser fundamentais. Você vai montar um elenco inteiro sem pagar R$1 de salário e vai ser campeão. Eu vou passar para vocês quem é essa galera no próximo tutorial. Assim, eu não sei falar isso, mas vê se dá para dar um like lá. Eu acho que dar o like é legal, né? A gente ganha alguma coisa, enfim, sei lá. Dá um like aí nessa porra, né? Valeu? É isso, gente. E tamo junto. Deixa eu finalizar aqui.